Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. O programa de hoje conversa com Miriam Delman sobre o livro Mulheres, Homens, Olhares e Cenas, que ela ajudou a organizar e também a escrever. Miriam Delman é natural dos Estados Unidos, está no Brasil há 25 anos, é mestre em Sociologia pela Universidade de Nova York, doutora interdisciplinar em Ciências Humanas e é professora do Departamento de Sociologia e também da pós-graduação em Letras. Olá, Miriam, obrigado por ter aceitado o nosso convite para o Quarta Capa. Tudo bem com você? Tudo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, com o público. Legal, vamos conversar um pouquinho sobre o livro Mulheres, Homens, Olhares e Cenas, e acho que para situar um pouco o telespectador, que às vezes não é especializado também, acho que você poderia falar um pouco sobre a quantas andam os estudos sobre gêneros no Brasil e fora dele, fazer um breve histórico, né, para localizar um pouco a pesquisa que vocês fizeram e o livro que vocês editaram, né? Bom. Esse é um grande tema de estudo e de pesquisa para mim e para muitas pessoas. Então, eu vou ter que encurtar. Mas, assim, no sentido que nós trabalhamos, no Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, que existe mais de 20 anos já, se remete realmente a um momento na história do século XX e também na própria academia, quando a questão das mulheres e as reivindicações pela igualdade, pelo fim de opressão, de sexismo, entra de maneira muito forte nos anos 60 para 70, numa grande parte das sociedades do mundo, e propiciou uma revolução, na verdade, na academia também, porque, por exemplo, na minha área, na sociologia, havia realmente na formação clássica pouca discussão, embora historicamente os movimentos feministas estavam lutando para democratizar a sociedade desde a época da Revolução Francesa, né, de fato. Mas então, o nosso trabalho faz parte de um movimento acadêmico que já tem meio século e está muito na pauta hoje em dia, exatamente porque na sociedade brasileira, desde o início dos anos 2000, há cada vez mais interesse em promover a igualdade, em pôr fim a formas históricas de exclusão. Acho que hoje os temas estão mais fortes na mídia. Muito fortes, geral, né? E gerando, à sua vez, uma reação, que é o que a gente está vendo, por exemplo, em relação à discussão de questões de gênero no ensino médio, onde é absolutamente fundamental. Até a gente se estranha de ver uma reação quanto uma coisa contrária a essa postura, né? Tão fundamental para uma vida democrática, de igualdade. As discussões de gênero na academia, na escola, visam por fim a exclusão e criar uma sociedade mais igualitária. E a gente volta para ver, né, como a gente precisa revisar teorias e produzir novas pesquisas. E é uma discussão pela cidadania, né? Então, claro, com muitas vertentes teóricas que me levariam para uma discussão de umas 3 horas. Então, mais ou menos. Né? Mas Sim, mas no Brasil você disse que o núcleo tem 20 anos. No Brasil os debates começam assim mais ou menos há 20, 30 anos, ou um pouco antes? Na verdade, de maneira mais sistemática, né? Nós fundamos eu e a professora Ana Paula Vosne Martins, do Departamento de História, fundamos um núcleo junto com outras colegas colaboradoras que estavam na universidade nessa época, nem todas ainda, né? Em 1994, mas no Brasil, desde a época da redemocratização, né? Eu não sou brasileira e eu cheguei no Brasil em 91, mas já existiam núcleos de estudos de gênero na UFSC muito forte, e também em São Paulo, no Rio. Posteriormente, também que eu saiba, o grupo da Bahia, que trabalha também com raça e gênero, está contribuindo enormemente, surge. Na Unicamp tem o Núcleo Pagu, que produz uma excelente revista, e também desde os anos 90 tem a revista Estudos Feministas, primeiro
começou a ser publicado no Rio, passou para Florianópolis. Então, tem núcleos mais antigos do que o nosso, né? Curitiba foi um pouco tardia a nossa universidade. Tardia, nesse sentido. Mas é bom saber que existem vários grupos hoje espalhados pelas universidades brasileiras. Imagino também que nas universidades, talvez a grande maioria públicas, também nas privadas. E hoje em dia, cada vez mais. Cada vez mais. A juventude hoje em dia está se interessando pelas questões de gênero, percebendo como são tão fundamentais quanto as históricas questões de desigualdade de classe. E também uma questão que vejo com muito bons olhos é que homens jovens e mulheres jovens estão se interessando por questões de discutir gênero e sexualidade, né? E isto é uma mudança. Quando eu cheguei na universidade em 92, era mais difícil engajar os homens nestas discussões, porque gênero é uma categoria relacional. Trata-se de formas históricas das sociedades organizarem as relações entre homens e mulheres, né? Então, foi também um grande avanço, teoricamente, quando passou-se dos estudos da mulher para desenvolver um conceito de gênero relacional, né? E hoje em dia, felizmente, estamos tendo mais parceiros homens, porque é um campo de estudos que diz respeito a todos e todas, e estudamos... Sim, homens se relacionam com mulheres e a recíproca também é verdadeira, quer dizer, não por tem formas como de inclusão. Não estudar, né? Exatamente, sejam por formas de inclusão ou de exclusão, sempre é relacional, né? E também... Não só relacional no sentido dos homens e mulheres, mas também homossexuais e todas, enfim, seres humanos. Inclusive, hoje em dia tem uma vertente teórica associada com o nome da filósofa Judith Butler, que ela estava recentemente em São Paulo, mas, na verdade, é um campo que inclui teóricos e teóricas diversos, né? Que também se trabalha com a noção da desconstrução dos conceitos nossos estreitos, rígidos, homem, mulher, masculino, feminino. Você pergunta, na verdade, se é correto pensar em termos de dois gêneros ou de formas diversas de se estar no mundo. E daí inclui outras construções de pessoas, talvez homens que se identificam com o feminino, pessoas que são identificadas como mulheres, mas que vão se identificando de outras formas. E isto é importante porque em todas as sociedades sempre houve formas diversas e tem normas que tentam impor e que oprimem e excluem. Então, neste sentido, gostaria muito que se entendesse, né? Inclusive porque está muito isto na pauta política hoje em dia, e que é um grande tema para a sociedade, para a redação do Enem, para o ensino público, ensino médio, que pensa que a escola é lugar para discutir isto, claro, para discutir todo sem tabu, né? Sim, sendo um grande tema, né, uma curiosidade que me chamou a atenção, até por conta dos meus interesses acadêmicos também, foi a associação que vocês fizeram entre o gênero e o cinema, né, Miriam? Claro, eu esqueci de dizer, está na apresentação, o livro foi organizado por você, mas também por outros vários colegas, né? A Amélia Correia, Lenita Hug e Ana Trovão, né? Também organizaram, e o livro é uma coletânea, tem vários autores. Enfim, imagino que foi uma coisa consensual de fazer um livro sobre gênero e cinema. Uma curiosidade que é legal a gente conversar sobre ela é por que a escolha do cinema, né? Ok. Surgiu realmente... Eu sou da área de letras e é engraçado que quem é ligado muito à literatura às vezes tem problemas com o cinema. Então, eu confesso que eu tenho uma curiosidade até meio particular com a questão, né? Bom, surgiu de uma prática nossa dentro da universidade. O núcleo organizava muitos ciclos de debate sobre cinema. Espaços mais descontraídos para discutir relações de gênero na sociedade, trazendo os filmes, trazendo convidadas e convidados para debater. Começamos a amassar bastante material e como foram espaços de muito prazer, muito estimulantes. Então,
foi talvez o estímulo maior. Por outro lado, bom, eu sou socióloga. A sociologia começou estudando gênero através de relações na família, no trabalho, no mercado de trabalho, em relação à política, participação política de movimentos, mulheres, etc. Mas, hoje em dia, na sociologia, como em outros campos, tem havido a tal da virada cultural. Então, temáticas que têm a ver com essas reconstruções a nível do simbólico, das nossas formas de entender, né? Às vezes são subversões a nível do simbólico, também se tornaram questões muito importantes para a sociologia e para os campos interdisciplinares como estudos culturais, com o qual eu também me identifico bastante. Então, nós interessamos muito por isto. E, por exemplo, trabalhando com a metodologia dos estudos culturais, se eu quero entender as lutas simbólicas, por assim dizer, de uma sociedade, sobre como entender isso de ser mulher, ou de ser homem, ou ser outra coisa, né? E como entender estas relações, eu posso trabalhar com teorias acadêmicas, posso fazer pesquisa de campo, posso ver o mundo do trabalho, mas também eu posso ver literatura, a literatura que se está produzindo, posso ver televisão. Isso que eu ia perguntar. Vocês fazem alguma diferença qualitativa na recepção do tema, na literatura ou no cinema, ou para os pesquisadores do gênero não haveria algo, um ambiente, um veículo melhor, digamos assim? Pelo que você está falando, quase todos os ambientes midiáticos seriam material para o estudo de gênero, é isso? Isso. A metodologia dos estudos culturais estimula isso na própria tentativa de borrar as fronteiras entre espaços de alta cultura e baixa cultura e ter uma entrada nas formas de representação ou formas de discurso que circulam amplamente pela sociedade. Então, as pessoas assistem muito cinema. No Brasil, eu acho que assistem muito mais filme do que leem romances. Com certeza. Então, é interessante nesse sentido. O alcance, né? O alcance. Agora, a metodologia dos estudos culturais, a meu ver, não é em si discriminadora, quer dizer... Em que sentido? No sentido de que tem o mesmo valor, né? Acadêmico, você trabalhar com literatura, cultura de massa, com cinema, ou de repente eu faço uma pesquisa etnográfica ou com meios digitais. Claro que isto é diferente. Hoje em dia dou aula também no programa de pós de letras, estou trabalhando com as escritoras Beat. Eu reconheço que há metodologias específicas. Também quando você faz um campo etnográfico, há especificidades. Mas acho que também, por outro lado, o estudo de filme como linguagem também tem parentesco com estudo de literatura. Claro. Eu não entro nisto como uma pessoa formada em letras, entro como uma socióloga que se identifica com os estudos culturais. Tanto é que eu me permito esses trânsitos e, como estava comentando, né, com você antes, a gente está com um novo livro que a gente espera poder já entregar pronto para a editora, que é sobre mulheres e produção cultural, que tem algum outro texto sobre cinema, mas é mais mulheres escritoras, tem texto sobre mulheres fotógrafas também. Legal. Né? Miriam, nós podemos continuar daí Você pode até falar mais no segundo bloco, nosso tempo está acabando, mas pelo que eu vi, vocês não partilham de um senso comum, às vezes meio acadêmico, que é a ideia de que o telespectador, quem assiste filme, seria passivo. Vocês estão fora dessa perspectiva, né? Exatamente. E isso faz com que vocês façam a análise que fazem. Propiciando debate maior, mais amplo. Com certeza. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta. O Quarta Capa de hoje conversa com Miriam Adelman sobre o livro Mulheres, Homens, Olhares e Cenas. Então, Miriam, no primeiro bloco a gente terminou falando que vocês têm uma
não trabalho com a ideia do interlocutor passivo, né? E uma coisa que eu acho legal, que você disse também, é sobre o fato de que vários ambientes, vários veículos midiáticos serviriam como material de pesquisa. Então, fiquei pensando, a TV seria... Eu imagino que devam existir pesquisas que envolvem a TV com o mesmo mote da pesquisa de vocês, fazendo análise de propagandas, novelas, enfim. Claro, existe muita pesquisa, muito boa. Tem um trabalho que eu gosto muito da Heloísa Buarque de Almeida, que ela fez uma análise Ela acompanhou pessoas que estavam assistindo a novela Rei do Gado, desde uma perspectiva de gênero excelente. Tem a Esther Hamburg também, que é da USP, que ela trabalha com telenovela no Brasil desde uma perspectiva de gênero, e muitas teses, né, dissertações. Tem sido um objeto que interessa muito, porque a telenovela é assistida por muitas pessoas. Milhões e milhões, milhões, né? E milhões. E como todos os espaços midiáticos, está produzindo constantemente significados e sentidos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre família. Definindo comportamentos. Definindo, né? Comportamentos. Crenças, né? E tende a ir pelo lado do mais convencional, mas também tem outros momentos de subversão ou de introduzir novos significados, de quebrar discurso, enfim, legal. Quebrar com a heteronormatividade absoluta. Então, é muito interessante, e sim, se produz bastante pesquisa sobre também publicidade. Legal. Né? E, Miriam, você é socióloga, né? A pesquisa de gênero estaria em alguma área privilegiada, área acadêmica, que são vários autores também, imagino. Qual seria a formação geral dos autores, assim? Prevalentemente da sociologia? Não, eu acho que nós somos muito privilegiadas, quem trabalha com gênero, porque a área ela nasce interdisciplinar, com pessoas da psicologia, da literatura, da sociologia, da antropologia, isso se mantém, da economia. Também. Se mantém na atualidade, e o nosso trabalho realmente, se estou bem lembrada, traz pessoas de áreas de filosofia, de literatura, de sociologia, de história. A gente consegue representar um pouco dessa diversidade. Legal. Sobre o título, Miriam, fiquei pensando como é que foi intencional colocar as mulheres primeiro, homens depois, mulheres, homens, olhares e cenas. Foi discutido, de quem foi a ideia? Achei o título muito sugestivo. Essa ideia foi minha, né? Eu me inspirei no título do crítico Ismael Xavier, que é um dos grandes críticos de cinema no Brasil, que é Olhares e Cena, O Olhar e a Cena. Daí você acrescentou mulheres. Eu acrescentei mulheres, homens, olhares e cenas. E eu até ficava brava quando a gente estava discutindo o título e alguém dizia homens, mulheres, olhares e cenas. Não, mulheres, homens, olhares e cenas. Primeiro as mulheres, tá certo. Os homens ficaram a maioria da história na frente, né? Então, exatamente. Legal, correto. E, bom, o livro é sobre gênero e cinema, São vários filmes, né? Acho que você não deve lembrar, evidentemente, de todos, mas eles são filmes contemporâneos, são filmes brasileiros, internacionais. Qual que é a tônica da escolha dos filmes, né? Então, em grande parte, a escolha foi feita ou porque foram filmes já discutidos por nós nos ciclos de debate que a gente fazia, ou porque alguém que a gente conhecia já trabalhava, tinha interesse em trabalhar com uma determinada temática, como o fato que o filme Brokeback Mountain é discutido em dois textos com olhares convergentes, mas trazendo à tona outras detalhes questões. Diferentes, né? Na época, foi um filme muito debatido, estava trazendo um olhar diferente. Foi arrojado, né? Extremamente arrojado. Dentro do contexto do cinema hollywoodiano. Por outro lado, a gente começa com uma parte que são gêneros brasileiros, brincando com o próprio termo de gênero, que pode ser usado no sentido que a gente usa relações de gênero, gêneros de linguagens e literários, etc. E a gente tentou também não só discutir filmes feitos
nos Estados Unidos ou na Europa. Na verdade, a gente estava visando a diversidade e fizemos questão de trazer algumas discussões brasileiras. E, por outro lado, também, pois tem até um texto que discute o cinema indiano, né? Da minha colega Ana Beatriz Paula, que ela é estudiosa da literatura e do cinema indianos, né? Legal. Está abrindo um espaço para essas discussões hoje em dia na reitoria, lá na Letras. E a última parte do livro, que é sobre diretoras, também a gente quis trabalhar tanto com as formas de representar masculino e feminino nos filmes, quanto o que as mulheres fazem quando elas são diretoras e roteiristas. Isso é bem interessante. Né? Porque pelo que o livro conta, essa posição, ela recentemente só é ocupada pelas mulheres. A grande maioria dos filmes tem um ponto de vista masculino, um recorte ideológico, poético, às vezes, do mundo masculino, né? É muito interessante, porque, na verdade, conversando com pessoas que conhecem mais a fundo a história do cinema, sempre teve muita participação de mulheres, e não só como atrizes, como até no início do século XX, teve algumas cineastas. Mas, por um lado, a atuação das mulheres às vezes é invisibilizada. Uma amiga minha, estudiosa de cinema, falou, mas tem muitas roteiristas, mas a roteirista ela não fica tão famosa quanto o diretor. Às vezes ninguém sabe, né? Tipo, Thelma e Louise é uma roteirista, mas o pessoal pensa no diretor, Ridley Scott. Então, ela me disse, a Patrícia Smanhoto, né, que ela me disse, veja, o cinema exige uma grande equipe de produção. Não é como escritor ou escritora, mas e cada vez mais tem muitas mulheres participando, mas no papel de diretora ainda são bastante minoritárias. Esses dias eu li que ainda as atrizes hollywoodianas ganham ainda bem menos do que os atores, né? Enfim, né? Essas desigualdades estão em toda parte e a gente deveria estar melhor do que estamos hoje. É um combate, é uma luta dialógica e, né, ideológica. Miriam, os filmes que você, assim, você lembra de cabeça alguns ou quer pegar o livro para dar uma olhada? O que tem de cinema nacional aí dentro, o que aparece de filmes nacionais ou filmes estrangeiros que ficaram bastante conhecidos? Eu vi que tem o Céu de Sueli, né? Exatamente. Que eu assisti há alguns anos, acho que é um filme dos anos 2000. Né? Um excelente filme, belíssimo. Mas fica pouco tempo no cinema, tem o Declínio do Império Americano, né? Enfim, tem um filme do Spike Lee, né, se não me engano, que é um filme de 80. E nesse trabalho, onde é discutido o filme de Spike Lee, na verdade é um comentário de uma grande teórica feminista negra norte-americana, Bell Hooks. E é interessante porque a gente colocou exatamente na quarta sessão que mulher é essa? A gente está tentando também problematizar o próprio conceito de mulher, dizer são mulheres muito diversas. Traz a discussão do feminismo negro, que felizmente eu tenho orientandos trabalhando com isso hoje em dia, em relação a ativismo, em relação à produção literária. Que é o filme do Spike Lee, né? Mas com o feminismo negro, né? Com o referencial teórico, e a Bell Hooks ela é um nome muito grande, né, da teoria feminista negra norte-americana, né? Se está começando a produzir também uma teoria feminista norte-americana brasileira, cada vez mais. A Bell Hooks critica um pouco, né, o Spike Lee. Bastante. Esse filme, né? Bastante sobre... E daí mostra como as questões de raça também estão muito tensionadas por questões de gênero, que é uma perspectiva que na sociologia a gente chama de interseccional, que quando a gente olhar para qualquer fragmento da realidade, a gente pode ver essa estratificação, essa desigualdade material, simbólica, que vem com marcas de classe, raça, gênero. E pegando nessa linha do feminino, né? O Céu de Sueli, que é um filme brasileiro, entraria também com uma postura também diferenciada da personagem principal. Muito desconstrutora essa perspectiva desses binários que fixam mulheres e homens
em posições diferentes e as mulheres subalternizadas, é do diretor Karim Mainuz, que é um grande nome, né? E que ele já é um diretor que subverte essa ordem de gênero, de raça, classe. No filme O Céu do Sueli é o rapaz que fica lamentando a partida da moça, né? Da suposta namorada, né? É o contrário, né? Não é a mulher chorando porque o homem Exatamente. parte, né? Achei interessante também a análise do declínio do Império Americano, né? Que fala um pouco sobre a ideia que a sexualidade feminina ainda está muito atrelada ao biológico, né? O livro faz uma discussão legal também sobre isso, né? E questões de sexualidade estão problematizadas também nesses textos sobre Brokeback Mountain. Essa parte do livro a gente chamou de Margens e Fronteiras. Tem a discussão também da Sabrina Lopes, que foi minha orientanda anos atrás. Sim. E também é mestre em letras hoje em dia, sobre o filme Minha Vida em Cor-de-Rosa. Eu vi esse filme muito também. Interessante. É belíssimo esse filme. Sobre o garotinho que é homossexual, né? Quer dizer, não daria dizer, não sei como classifica isso. Que tem tendências que se identifica com o mundo feminino. Com o mundo feminino. E esse filme a gente usou bastante naquela época para exatamente fazer essa discussão, desconstruir, mostrar como uma pessoa que a sociedade classifica como menina pode se identificar com o universo, né? Outro, né? Isso acontece, na verdade, o tempo todo, e como estamos passando para um novo momento em que isso também as pessoas adultas estão começando, profissionais da educação da psicologia, a ter que ter um outro olhar que respeite mais o desejo da criança. E uma outra nomenclatura também, né? Eu mesmo, para me referir ao filme, você vê uma certa dificuldade, né? Porque os nomes mudam também, né? Tudo acaba mudando. Miriam, nosso tempinho está acabando, infelizmente. Daria para a gente conversar há muito tempo. Você podia falar rapidamente, esse livro está sequenciado numa outra pesquisa que você está fazendo. Exatamente. Então, hoje em dia temos um novo grupo de pesquisa, que é um grupo irmão do Núcleo de Estudos de Gênero, chama-se Mulheres e Produção Cultural. Eu coordeno junto com a professora Ana Beatriz Paula, que está na Letras, né? E esse livro, ele tem por objeto discussões de mulheres que produzem cultura em campos diversos, desde fotógrafas e cineastas até vários trabalhos sobre literatura. A gente escolheu realmente focar a produção das mulheres, mesmo no momento que a gente está tentando desconstruir essas categorias, ainda tem um momento de focar, privilegiar as mulheres como produtoras de cultura pelas dificuldades que falamos. Claro. É um ato meio de afirmação também. Exatamente, né? exatamente. Legal, Miriam, obrigado pela entrevista, obrigado novamente por ter vindo. Muito obrigada. Esperamos o próximo livro, então. Você encontra o livro Mulheres, Homens, Olhares e Cenas na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se preferir ou estiver fora de Curitiba, entre no site editora.ufpr.br ou no site de outra livraria virtual. Obrigado pela presença e até o próximo livro.